E eu quero compartilhar com você hoje aqui no canal da Paz, o canal que leva a paz, a esperança, a fé e o amor a todos aqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos, né? Segundo os seus mandamentos, porque Deus é o Deus, o El Roi, que tudo vê, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Shekinah, o Deus presente. Que a palavra de Deus já está aberta à verdadeira Constituição. Diz assim, verso 24, capítulo 26 de Gênesis: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, Javé, ou Jeová, e disse: Eu sou o grande eu sou, o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Bom, você já deve ter identificado de quem estamos falando. Deus disse assim, não temas para o filho de Abraão. Quem era o filho de Abraão? Era o filho da promessa. 2050 anos antes de Cristo, estes fatos aconteceram. E habitava ali Isaac depois da morte de Abraão. A morte de Abraão está registrada no capítulo 25, verso 27, que diz assim, foram todos os dias da vida de Abraão, o pai da fé, 175 anos. Agora, Abraão já estava morto, Isaac já tinha seus herdeiros, seus filhos, Jacó e Esaú, que é um outro capítulo, era uma outra história, mas Isaac estava tentando ali se estabelecer, ali perto de Gerar, Berseba, onde habitavam ali os filisteus. E Isaac, só para contextualizar, Isaac, ele viveu momentos duros, difíceis, porque houve fome em toda a terra. O capítulo 26 é encabeçado por estes fatos da fome, falta de comida ali nas terras dos filisteus, no sudeste de Canaã, ficava Gerar, ficava Berseba, aonde existia ali o poço Beer-Lahai-Roi. Que poço era esse? Este poço era o poço onde Agar foi socorrida, onde o Senhor se apresentou a Agar. Agar era a esposa, não é? A esposa serva de Abraão, foi que Sara ofereceu Agar a Abraão para que tivesse o filho, que teve o filho Ismael, que a Sara não podia ter filhos, lembram-se? E então Agar teve Ismael e depois Agar foi expulsa do núcleo familiar, falamos ontem disso, e agora Agar está no deserto, sozinha ali, e Deus se apresenta para ela e diz assim, para que ela volte, porque Ismael seria uma grande nação também, tão abençoada, não tão abençoada quanto Isaac. E Isaac agora está tentando se estabelecer e desentupindo os poços que pertenciam a Abraão, porque a água era muito importante para os animais, para o gado, para a criação, enfim, para a sobrevivência deles próprios, não é? Das suas clãs, das suas tribos. Esta era a era patriarcal. E depois que Abraão morreu, então os filisteus enterraram, tamparam, entulharam estes poços e Isaac começou a desenterrá-los. E foi aqui quando Isaac estava vivendo um momento difícil, quando ele já tinha conversado com Abimeleque, que era o rei dos filisteus, porque Isaac estava querendo ir, estava inclinado, decidido a ir para o Egito. E Deus se apresentou para ele, para Isaac, e disse assim, não, Isaac, no verso 6 do 26 diz, Isaac, fique aqui em Gerar. E então Isaac, pois, ficou em Gerar, que era ali, próximo dos filisteus, de Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E então estava ali Isaac, sabe, pensativo, preocupado com a sua subsistência, e Deus se apresenta para ele e diz assim, não temas, Isaac, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão. Sabe, a nossa fé, ela deve ser uma fé genuína, uma fé nossa, particular, mas ela deve
ser confirmada, ela deve ser potencializada, ela deve ser alimentada por aquilo que Deus fez através da fé dos patriarcas, dos nossos antepassados. Ali em Hebreus nós vemos a galeria dos pais da fé, não é? Galeria dos pais da fé, Hebreus 11. Se você for lá, você vai ver que lá estão listados todos os grandes heróis da fé, né? Abraão, Isaac, Jacó, antes o próprio Sansão, Moisés e tantos outros, né? Josué, os heróis da fé. E Deus os assistiu, Deus os honrou. E isto nos serve de alento e força. Então, Deus diz assim, eu o abençoar-te-ei. E isto era uma grande verdade. No verso 12 do 26, olha só o que diz. Olha o que é que Deus faz nas nossas vidas. Você não pode, se você está desanimado, desanimado, estude a palavra de Deus e reveja, relembre o que Deus fez aos seus filhos, aqueles que eram fiéis a Ele. E estas promessas valem para nós hoje, para você e para mim. Que grande bênção, diz assim, verso 12, semeou Isaac naquela terra, ou seja, ali em Gerar, onde ele esteve, semeou Isaac naquela terra, plantou com os seus servos, com as suas servas, com os seus ajudantes, no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Sabe quanto que é 100 por um? Para cada saco de cereal, para cada saco de trigo, ele produziu mais 100 por um. Deus não abençoou Isaac somente na sua prosperidade material, mas a grande bênção de Deus para Isaac, como foi para Abraão, era a bênção espiritual, porque eles eram fiéis ao Senhor, eles guardavam os mandamentos do Senhor, inclusive de Êxodo 20, o verso 8. Estão lá os mandamentos do Senhor, né, o decálogo, e entre eles está lá o 4º mandamento, eles eram fiéis. E a lei do Senhor continua vigente até hoje, porque ela não foi abrogada, não foi abolida, como o próprio Cristo disse, eu não vim para abrogar a lei, nem para abolir, mas para cumpri-la. Eles eram fiéis aos mandamentos do Senhor. Nós devemos ser também fiéis, como eles foram, e Deus nos abençoa, Deus nos abençoará. Devemos adorar ao nosso Deus, reverenciá-lo, ter temor do seu nome, se apresentar diante dele em santidade, em espírito e verdade, dizimarmos, devolvermos o nosso dízimo, as nossas ofertas e pactos de gratidão. Mais um ano você viveu, dê uma oferta de gratidão, entregue-se a Deus como sacrifício vivo e Deus fará de você uma grande bênção. Lembre-se, o El Roi é o Deus que tudo vê, o El Shaddai, o Deus que está presente, o Deus Todo-Poderoso, o Shekinah, o Deus da glória, o Deus que se apresenta para você e para mim, para resolver e solucionar os nossos grandes problemas. Se você não puder se levantar, ore a Deus e agradeça por você estar vivo e peça a Ele que guarde você para a manhã da ressurreição. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê vida em abundância, a vida que Jesus Cristo nos concedeu lá na cruz do Calvário. É em nome dele que oramos. Obrigado pelas bênçãos que tem nos dado. Assim oramos, que nos abençoe e guarde em nome e pelo poder de Jesus. Rogamos pelo Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.